Hebreus 3, nós vamos ler do versículo de número 1 até o versículo 6, ok? Diz assim, Hebreus capítulo 3, versículo 1 ao 6. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel, aquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, porquanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu, pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firmes até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Amém, igreja? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós vamos expor a sua palavra, pedimos ao Senhor sabedoria, entendimento, compreensão, que a nossa mente, o nosso coração possa compreender, guardar, nos lembrarmos e viver a tua palavra. Não conseguiremos, em hipótese alguma, praticar a tua palavra sem o auxílio do teu Espírito Santo, que nos convence, nos alerta e nos mostra o caminho que devemos trilhar. Por isso, nos faça entender, Senhor. Nos faça entender apressadamente, rapidamente, que a nossa mente seja alcançada por essa graça e transformada através das verdades inseridas na tua palavra, Pai, que é a verdade pura, inseridas nesse livro que é a pura verdade. Nos faça compreender e viver um dia após o outro a tua verdade em nome de Jesus. Amém. Irmãos, podem sentar, por favor. Antes de iniciar o capítulo 3, deixa eu fazer algumas observações que eu fiz pregando na Zona Oeste, no capítulo 2 do livro. O capítulo 2, resumidamente, ele mostra duas coisas importantes. O perigo da negligência e também mostra a superioridade de Cristo no que diz respeito ao seu ofício e aquilo que estava constituído para que ele fizesse. Duas coisas me chamaram a atenção no capítulo 2, que eu vou só pontuar e achei bem interessante falar sobre isso. Quando nós lemos o versículo de número 9 do capítulo 2, nós encontramos algo muito, até um pouco complicado de se explicar, e ao mesmo tempo claro. Deixa eu esclarecer um pouquinho isso aqui. A pessoa de Jesus, quando ela foi enviada pelo Pai, Jesus tinha um único objetivo, e o objetivo de Jesus era fazer a vontade de Deus. O que seria a vontade de Deus? Quando você lê o Evangelho, você encontra no versículo 9 do capítulo 2, que por trás dessa honra, dessa glória, da morte de Jesus e do sofrimento, está a graça de Deus. O texto diz que pela graça de Deus ele provou a morte por todo homem. Nós encontramos que a graciosa manifestação do poder de Deus estava orquestrando todas as ações de Jesus, inclusive a sua morte. O provar da morte de Jesus já estava constituído pelo próprio Pai.
Então, quando Jesus ele é levado para ser crucificado, moído, destruído totalmente, não é um evento que acontece simplesmente porque ele decidiu. Até esse passo de caminhar até a morte e ser ultrajado, está dentro daquilo que o Pai havia planejado. Isso é fato, é muito claro nas Escrituras. Mas o que chama a atenção também no texto é que Jesus provou, o autor deixa claro que ele prova a morte. É muito diferente você estar em estado de morte e você provar da morte. O que seria provar? Dar um exemplo muito longe disso. Imagine que a sua mãe, ela está fazendo, isso é um exemplo longe, tá? Longe mesmo. Algum tipo de prato na sua casa. E você vem na cozinha e tem um abismo de comida, e você vem com um pedaço de colher e prova aquele pedaço, ou aquele punhado de comida. Claro, se estiver saboroso, você vai dizer, está muito bom. Se estiver ruim, você vai dizer, está salgado, está sem tempero, etc. Jesus, ele morre literalmente, mas ele não permanece no estado de morte. Até isso estava orquestrado pelo próprio Pai. Ele vai passar por esse estado de morte, mas não vai permanecer. Atrás disso tudo está a graça de Deus. Quando nós lemos e nós avançamos, o capítulo 2, ainda no versículo 17, 18, ele mostra o seguinte: por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Ou seja, o provar da morte de Jesus, quando Jesus prova a morte e sai, ele não permanece, ele sai do estado de morte e ressuscita, ele prova a morte por cada um daqueles que o Pai vai entregar a ele. Então, cada cristão, cada servo de Deus, o autor está deixando claro isso para os hebreus que ele está escrevendo, todos aqueles que pertencem a Cristo, todos aqueles que foram salvos por Cristo, eles já estão fora da condição da morte. Porque a morte, ela não tem mais poder sobre nenhum salvo, a morte não tem mais nenhum domínio sobre nenhum salvo, e a morte, ela foi destruída quando Jesus literalmente ressuscita ao terceiro dia. Então a igreja, o povo de Deus, não deve, em momento nenhum, em estágio nenhum, temer a morte. Quando nós lemos o Evangelho de Mateus, Jesus disse ao Evangelho de João que nós passamos da morte para a vida quando estamos nele. Quando ele fala referente à ceia, Jesus diz que aquele que come o pão, toma o cálice, permanece nele, permanece em mim e eu nele. Jesus não está falando que a vida está no pão. Jesus não está falando que a vida está no cálice. Jesus está dizendo que ele é o Salvador de todos aqueles que estão assentados à mesa com ele. Ele é o Senhor, provou da morte por todos aqueles que comem do seu pão legitimamente como filhos, como salvos, e tomam do seu cálice. Aí ele diz, quem come o meu corpo e bebe o meu sangue tem, não é terá. Ele afirma dizendo, tem a vida eterna. Ou seja, somos salvos em Jesus. E aí entra aquele texto que nós falamos e citamos também em Hebreus. Vivemos o já, porém ainda não. Somos salvos em Jesus, a morte não tem domínio sobre nós, mas a plenitude, como diz 1 Coríntios capítulo 15, de todas essas coisas, acontecerá no fim de tudo, quando a glorificação, que é o momento final, do cristão há de acontecer no retorno de Jesus. Então, os hebreus, eles precisam entender sobre essa supremacia.
a supremacia de Cristo sobre todos os eventos que já aconteceram desde Adão até o último profeta nascido de mulher. Cristo estabelece um novo tempo. Novas coisas são manifestadas com a pessoa de Jesus. O que vai acontecer no capítulo 3 inicialmente? O autor ele não para a sua exortação. Porque o capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 4, é uma exortação muito firme. Ele exorta o povo, fala sobre negligência. O versículo 5 até o versículo 19, até o versículo 18, ele vai falar sobre a coroação de Cristo, sobre a glória de Cristo, por ele ser um sumo sacerdote idôneo, fiel, leal, compassivo, fazendo a vontade do Pai. Ao tempo que ele exorta, ele coloca Cristo como supremacia. No capítulo 3, no versículo 1, ele vai dar ênfase ao que ele já disse. O versículo 1 já se inicia com uma ênfase. O versículo já começa apontando para o que foi dito. Ele poderia começar o capítulo 3 seguindo para frente, mas ele começa o capítulo 3, versículo 1, olhando para trás. Ele olha para trás e alerta os hebreus. Por isso que no capítulo 3, no versículo 1, talvez na sua tradução esteja diferente, mas no capítulo 3, versículo 1, está assim, inicialmente diz, por isso o quê? Por isso o quê? Começa dizendo, por isso, apontando para trás, por Cristo ter provado a morte, por Cristo ser superior, por Cristo ter sido idôneo, por Cristo ter sido coroado, por Cristo ser um sacerdote, por isso, irmãos, aí ele diz, por isso, santos irmãos, que participeis da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Ele volta a tratar sobre isso. Aí eu pontuei algumas coisas para falar. Primeiro, no versículo 1. Porque quando ele inicia dizendo, portanto, ele diz, visto que essas coisas, como eu já lhe mostrei, a saber, que de fato Cristo é exaltado acima de tudo, embora ele tenha sido humilhado por um tempo, ele foi humilhado e maltratado inimaginalmente pelo benefício da igreja. E o autor está dizendo, nós não podemos deixar de considerar o que Cristo fez. Não pode ser negligenciado o que Cristo realizou. E aí o autor vai confrontar com a sua exortação aos cristãos a perseverarem em sua profissão de fé no Evangelho. Nós não podemos abrir mão ou olhar para o que Cristo faz e abandonarmos esse sacrifício e entender que a graciosa mão do Pai estava por detrás, levando o seu filho a ser ultrajado, humilhado, maltratado e crucificado. Nós não podemos nos esquecer, é isso que o autor está dizendo, por isso, por essa razão, sendo Cristo morto, crucificado, apanhou de tudo qualquer jeito, por isso, vocês que são santos, por isso, santos irmãos, que são participantes, por isso, vocês que foram alcançados por Deus, por isso, vocês que foram salvos, vocês que fazem parte dessa natureza, ou seja, dessa parte celestial, vocês que foram escolhidos por Deus como cidadãos de um mundo não terreno, não de condição terrena, não de vida terrena, mas vocês que foram separados para Ele, feitos membros da família e chamados para o descanso eterno, vocês precisam considerar. Vocês não podem se esquecer o que Cristo fez. Essa redundância aqui é uma lembrança, por isso que ele diz, por isso não se esqueçam quem é Cristo, o que Ele fez, o que Ele é. E o fato dele ter feito tudo isso, Ele chamou vocês, salvou vocês, salvou a cada um de nós.
E essa vocação, porque o texto ainda diz que eles são santos irmãos, foram chamados para uma vocação celestial. O texto parece que está apontando para algo que está fora da alçada do ser humano, que nenhum homem conseguiria alcançar com seus próprios esforços. Nenhum de nós conseguiríamos ter êxitos nessa vocação celestial, porque essa vocação celestial foi alcançada por Jesus através da sua morte. Se Jesus não tivesse morrido, se a graça de Deus não estivesse por trás desse plano maravilhoso, nenhum de nós poderíamos ter acesso a essa vocação concedida por Deus. Quando o apóstolo Paulo escreve a sua carta aos Filipenses, no capítulo 3, o apóstolo Paulo, falando de si mesmo, falando dessa graça maravilhosa que o alcançou, Paulo diz que essa salvação foi concedida a ele há muito tempo atrás, antes mesmo dele conhecer a Cristo. O plano já estava estabelecido. O que acontece é que ele é manifestado nos nossos dias. Mas existe uma constituição plena, pronta, para cada um do ser humano que será salvo por Jesus. Ou seja, existe um plano já pronto para cada um de nós. Quando ele vai se manifestar, eu não sei. Eu sei o tempo que ele se manifestou na minha vida. Eu sei quando essa vocação se manifestou na minha vida, em que circunstâncias se manifestou na minha vida, quando me alcançou, a hora que me alcançou, mas não foi escrito naquela hora que eu corri para Cristo. Isso já estava escrito há anos e anos e anos e anos atrás, na eternidade. Então o apóstolo Paulo, vamos ler aqui Filipenses capítulo 3 rapidinho, quando ele cita isso, por favor. Veja que a vocação não pertence a ninguém. Vocação está ligada ao que Cristo faz. Filipenses capítulo 3, nós vamos ler o versículo de número... vamos ler o 12 em diante. Não que eu tenha já recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. A vocação não está vinculada ao homem. Então, nós podemos dizer por A mais B, e convictos aqui, que assim como os hebreus são chamados de santos, são chamados de participantes dessa vocação celestial, todos nós que estamos aqui nesse culto, e fomos escolhidos por Deus, e cremos em Deus como Salvador, fazemos parte da mesma vocação que eles. Nós estamos direcionados para o mesmo lugar que eles estavam. Por que o autor alerta eles sobre isso? Qual é a intenção do autor? O autor está olhando, aí nós corremos para o capítulo 2, no versículo 1 até o versículo 4, a preocupação do autor com aquelas pessoas que estavam ali em relação à sua permanência, a valorização do sacrifício de Cristo. Deixa eu fazer um adendo. Quando nós apacentamos pessoas, quando nós fazemos o trabalho de apacentamento, é que nós conseguimos ver a dificuldade que é. Quando você está dia a dia com ovelha, dia a dia, tentando, ouvindo e percebendo como aquela ovelha se comporta, como ela age, para onde ela vai, as dificuldades que ela tem de se manter firme no caminho, as dificuldades que ela tem de dobrar os joelhos e orar, mesmo vindo ao culto, mesmo ouvindo a palavra, mesmo louvando conosco. Tem semanas que nós recebemos 2 WhatsApp, tem semanas que é 3, tem meses que são 5, de pessoas que estão com dificuldade de continuarem firmes, de pessoas que estão com dificuldade de virem ao culto, com pessoas que estão pensando em desistir. Recentemente agora,
eu recebi um WhatsApp de um membro da igreja com a seguinte fala: pastor, ora por mim que eu vou dar um tiro na minha cabeça. Porque aconteceu isso. A minha esposa disse que vai fazer isso, e eu não sei o que fazer, eu não sei o que faço, eu vou me matar e vou matar a criança. Mas com ela não vai ficar. Houve uma série de ameaças, enfim. Aí você pega o tempo do seu dia e você tem que parar. Você tem que parar de ir trabalhar, você tem que parar de fazer tudo o que você está fazendo naquela hora para atender. É uma situação gravíssima. Que o pastorado não pode falar assim: depois eu resolvo isso. O pastor não pode falar assim: daqui a pouco eu ligo lá e resolvo. É uma situação grave, que você para a sua vida para cuidar das coisas de Deus. E aí você senta, não sentei pessoalmente, né, mas você senta com o telefone na mão, porque a pessoa mora longe, mas é membro da igreja, para responder, para falar, para ligar, para telefonar. E a pessoa fala: não sei o que eu faço. Aí do outro lado, quando chega a mensagem da esposa: eu vou embora, não quero saber, pastor, não tem o que o senhor fale. E a esposa crente, junto com o marido, faz o quê? Aí você vai observando a dificuldade dos cristãos em relação ao que Cristo fez por elas. É como se não entendesse absolutamente nada do que aconteceu na cruz. É como se o sacrifício de Jesus não fosse superior aos problemas diários que nós enfrentamos, aos problemas da vida comum que nós passamos. É como se tudo que Cristo fez, tudo que Deus fez com o seu Filho, a graça de Deus, não fosse superior à perda, a dano, a tristeza, a angústia, a perseguição e os sofrimentos que aparecem. E por essa razão o pastor, o autor aqui, está incansavelmente dedicado a lembrar aquelas pessoas, a se lembrarem do que Cristo fez. Ele está totalmente dedicado e falando o tempo todo para aquelas pessoas guardarem no seu coração que o sacrifício de Jesus é superior a todas as coisas, que ele foi um sacerdote fiel, que o seu sacrifício ele é vitalício, que não tem prazo de validade, que Cristo rompeu, venceu a morte, reina sobre tudo e sobre todos. A mente do crente, muitas das vezes, é tomada de desespero que ele até esquece de quem Cristo é. É como se o desespero ocupasse todo o nosso consciente e bloqueasse o nosso subconsciente. No momento estamos cegos e não conseguimos buscar no mais profundo do nosso ser aonde nós estávamos quando Cristo nos alcançou. De repente, a realidade atual que você vive hoje nem se compara à realidade que você vivia antes de Cristo te alcançar. De repente, as perdas, danos, dificuldades, tribulação que hoje você está inserido, nem chega perto de como você estava antes de Cristo ter te alcançado. Quantos de nós estávamos largados no mundo, bebendo, fumando, se prostituindo e achando que tudo estava bacana? Achávamos que aquilo ali era normal, legal, a vida mundana é assim. Eu estava trabalhando, eu encontrei um pastor de 65 anos, fui levá-lo, aqui no Jardim Iguaçu. Ele veio de São Paulo, e ele é responsável por 5, 6 igrejas, ele tem que ficar viajando de um lado para o outro, Petrópolis, Queimados, aí ele tem que ir para o centro do Rio. E aí, conversando com ele, batendo um papo com esse pastor, 65 anos de idade, aí eu falei assim: a obra de Deus é espinhosa, né, pastor? É ele: não, meu filho, a obra de Deus não é espinhosa, a obra de Deus é gloriosa. Foi a primeira vez que eu ouvi isso, tá? Primeira vez. Quando ele falou isso, eu parei para ouvir, né? Falei: é um pastor de 65 anos, com certeza eu tenho que ouvir alguma coisa. É mesmo, é.
Aí ele disse, espinhoso era quando nós não tínhamos Cristo. Quando nós não tínhamos Jesus, a vida era espinhosa. O problema é que o pecado nos deixa anestesiado, a gente não sente. Parece normal. Então nós estamos levando a vida, sabe? O espinho vai ferindo, a gente chora, bebe, chora, fuma, sofre, cheira e continua a vida. Aí ele diz, na obra de Deus é diferente. Deus salva a gente, nos coloca em sua casa, é aí que nós começamos a sentir os espinhos. Porém, salvos em Jesus. Ele diz, por isso que a obra é gloriosa. Aí ele falou para mim no carro assim, é por isso que eu trabalho até com meus 65 anos de idade. Eu já falei para minhas filhas que a hora que os meus braços serão cruzados será somente quando me colocarem no caixão. Aí pode cruzar meus braços sobre o meu peito. Porque enquanto eu estiver vivo, as minhas mãos vão servir o Senhor. Ele entendeu o que Cristo fez por ele. Ele entendeu. Quando nós entendemos o que Cristo fez, quando nós entendemos a que pátria nós pertencemos, quando nós entendemos que nós somos herdeiros de uma vocação, de um chamado celestial, que nós somos chamados para pertencer a alguém, que alguém nos resgatou, que alguém nos chamou, é do mesmo ponto de vista da eleição. Nós não somos eleitos em Cristo. O nosso chamado não é atribuído a Deus de maneira especial. Da mesma forma, todos nós somos chamados e denominados a pertencermos a Cristo e vivermos exclusivamente, unicamente para Ele dentro dessa vocação. É uma vocação difícil? É uma vocação que nós vamos ter muitas dificuldades? Sim, mas é uma obra gloriosa. Concordo com um pastor de 65 anos de idade. Servir a Deus, ter sido escolhido por Deus e estar na casa de Deus, entendendo o que Jesus fez, quem Jesus é a coisa mais maravilhosa do mundo. Agora, nós temos que perseverar. A intenção do autor é manter esse povo perseverante, apontando para a pessoa de Cristo. Então, o capítulo 3, ele vai trazer o exemplo. Ele coloca duas pessoas para dar exemplos sobre supremacia. Ele vai colocar Moisés de um lado, eu vou falar sobre isso já, e Jesus do outro lado. Por causa do apego que os judeus tinham com respeito às coisas das leis mosaicas, da lei de Deus. Então, para que as coisas ficassem mais claras, o autor primeiro chama esse povo a conhecerem e entenderem quem Cristo é. Eles eram letárgicos, tá, gente? Os hebreus, eles sofriam de letargia. Eles tinham dificuldades de compreensão. Eles eram tardos na compreensão da pregação do Evangelho e da pessoa de Jesus, por causa das questões do Antigo Testamento da lei. Eles eram muito apegados a isso. Então eles eram presos, era como se estivessem aprisionados nessa questão, não conseguiam avançar. Eles não conseguiam abrir mão e correr somente para Cristo, ser somente Cristo como tudo e tudo. Não, era um apego às coisas do Antigo Testamento, tanto é. E quando você lê o capítulo 5 desse próprio livro, o capítulo 5, versículos de número 11 ao 14, o autor dos Hebreus diz que já era para que eles já deveriam ser mestres. O autor diz assim, como é que eu vou dar comida sólida para vocês? Vocês ainda estão sendo alimentados, vocês precisam ainda ser alimentados com leite. Mesmo o autor falando. O texto aqui no capítulo 3 ainda de Hebreus, vamos voltar capítulo 3, versículo 1. Tem, por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente
considerai. Essa palavra de consideração aqui, ou considerai, quando você estuda esse ponto aqui, sabe o que está dizendo? Tenha em sua mente essas informações fixas. Em outras palavras, fixem na mente de vocês essas informações. Essas informações precisam estar na mente, no coração de vocês todos os dias. Quais informações? Ele diz: considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da vossa confissão, Jesus. Em primeiro momento, ele chama também os hebreus para que eles sejam diligentes em suas considerações, para que eles sejam diligentes em seus pensamentos, meditações e concepções sobre Jesus. Se uma pessoa não conseguir entender corretamente quem Jesus é, se a pessoa não conseguir entender corretamente quem ela está seguindo e qual é a consequência disso, dificilmente ela vai conseguir permanecer firme até o fim. Então você precisa compreender quem Cristo é. Pastor Paulo Júnior perguntou na igreja dele, para os membros da igreja, num culto: igreja, quem é Cristo para vocês? Houve um disparo de palavras, né? É o Senhor, meu Salvador, Filho de Deus, etc. A nossa mente, em primeiro lugar, eu sempre uso essas frases para eu conseguir me lembrar daquilo que eu estudo. Eu chamo isso de gatilho para a minha mente. Quando nós fazemos a observação do que é o Evangelho, o apóstolo Paulo, ele coloca os pilares principais do Evangelho, do que Cristo fez, do que Cristo representa para a igreja. Ele é aquele que assume o nosso lugar para a morte, para morrer no nosso lugar. Ele é a expiação. Só leu o capítulo 2, versículos 16, 17, 18. A expiação perfeita, ele assume o nosso lugar. Morreu. Ele é também aquele que trouxe vida para a igreja, através da sua ressurreição. Ele é o Cordeiro de Deus prometido para justificar o homem, para redimir o homem, para salvar o homem da morte que estava preparada para ele. A nossa mente, o Evangelho que Paulo pregou, que os apóstolos pregaram, só apontava para uma pessoa o tempo inteiro. O autor dos Hebreus não pode pregar um outro evangelho para esse povo. Não há outra mensagem a ser entregue para alguém que crê, ou que acreditava de uma maneira muito intensa em sacrifícios de animais, em circuncisão, em dieta e outras coisas mais que a lei obrigava o judeu a fazer. Na manifestação de Cristo, todas essas coisas, elas não servem absolutamente mais de nada. Porque em Cristo todas essas coisas são cumpridas. Em Cristo todas essas exigências são realizadas. Todas. Absolutamente nada. O homem não precisa fazer nada. Nenhuma dieta, nenhum sacrifício, nada. Tudo está cumprido na pessoa de Cristo. Aí o autor chama os hebreus e diz: vocês precisam ter isso na mente de vocês. Fixa na cabeça de vocês, um dia após o outro, e considerem o apóstolo e sumo sacerdote. Quando ele diz apóstolo, ele está falando sobre envio. Apóstolo era aquela pessoa que era enviada para determinado fim, para cumprir uma missão.
como um embaixador. Ele diz que Jesus, ele é um apóstolo enviado por Deus para trazer uma mensagem ao público. Ele é um apóstolo que abandona o lugar onde ele estava, na sua habitação, para vir trazer a mensagem e a vontade do seu Pai. Ele não precisava fazer isso. Ele não precisava abandonar a sua glória, como Paulo diz, não teve por usurpação ser igual a Deus. Mas ele deixando o seu corpo, deixando o seu lar, melhor dizendo, achado na forma de homem, humilhou até a morte. Ele não precisava disso. Mas ele abandona tudo. Ele deixa tudo, absolutamente tudo, para vir trazer a mensagem ao povo. Para vir como um apóstolo, morrer no lugar do povo. Coloca isso na sua cabeça, Hebreus. Fixe isso na sua cabeça. Do que Cristo faz por mim. Do que Cristo faz por você. Do que Cristo realizou por nós. Pense. Quem dentre nós suportaria tantos açoites? Quem dentre nós teria condições de pregar e falar dessas verdades de uma maneira límpida, sem ter pecado em si, e chamar homens das trevas para a luz? Quem dentre nós morreria como ele morreu, por pessoas que o abandonariam no meio do caminho, que o trairiam no meio do caminho? Quem dentre nós? O autor está dizendo, coloque na cabeça de vocês, considerem esse apóstolo enviado. Aquele apóstolo prometido de Isaías. O prometido de Isaías 61. O prometido de Isaías 53. O prometido de Isaías 19. O prometido de Isaías 9. Sabe, ele chegou, ele veio e tudo que ele tinha que fazer, ele fez. Jesus é chamado de apóstolo por causa disso. O autor cita Jesus como apóstolo porque ele veio morrer por você e por mim. Porque ele veio trazer a mensagem do Pai. Ele veio entregar e entregou de maneira leal, fiel. Leia Mateus capítulo 10, quando Jesus se refere ao Pai. Jesus diz que o Pai o enviou, aquele que me enviou. O Pai que me enviou, o Pai que me enviou. Ele coloca sempre ele como enviado. Eu estou aqui porque o Pai me trouxe. Porque o meu Pai olhou para vocês e viu a condição ralé, miserável, transgressora, caída, falida do ser humano, que não tinha condições de lutar contra o pecado. Olha hoje a luta que é para vencer o pecado. Diz para mim, qual é a força que você tem de vencer o pecado? Nenhuma. Nenhuma. Nós temos que considerar o que Cristo fez. Não é você, não sou eu, não somos nós. Os hebreus precisam entender que não devem mais ter consideração por um animal, por uma ovelha, por um cordeirinho, por uma pombinha, por uma rolinha. Não! Considerem o enviado de Deus. É o apóstolo, é ele que chegou e morreu por vocês. É sobre ele que vocês devem depositar a confiança, a esperança de vocês. O texto ainda diz, no capítulo 3, por favor, de Hebreus, que Jesus, ele também é chamado de sumo sacerdote da nossa confissão. Ele é chamado daquele que veio para fazer por nós o sacrifício perfeito. Quando o sumo sacerdote entrava na presença de Deus para fazer expiação de pecado, para interceder pelo povo,
O sacerdote tinha que levar na presença de Deus o que, igreja? Para fazer a expiação de pecado? Um cordeiro. Ele tinha que pegar esse cordeiro e fazer o que com esse cordeiro? Ele tinha que imolar o cordeiro. Não é isso? Ele imolava o cordeiro, colocava o seu sangue numa bacia, fazia expiação de pecado pelo povo. No cordeiro, não podia ter uma gota de sangue, todo o sangue tinha que sair. Se Jesus agora, ele é o sumo sacerdote, aonde está o cordeiro na mão dele? Para fazer essa expiação. Ele não leva cordeiro, animal, na direção do Pai, ele mesmo é. Ele é o próprio. E sendo ele o próprio cordeiro, nenhuma gota de sangue ficou no seu corpo. Nenhuma. O sacerdote era aquele que fazia a intercessão junto a Deus pelo povo. O sacerdote era aquele que se dedicava para que o povo fosse literalmente perdoado dos pecados através dos sacrifícios. Se você lê a superioridade de Cristo sobre Moisés, nós vamos entrar nesse ponto agora, você vai ver que o ofício de apóstolo e sumo sacerdote não estava sobre Moisés. Moisés, ele é enviado também de Deus. Moisés é um tipo de apóstolo também, porque ele é enviado para levar mensagens de Deus. Mas o ofício de sumo sacerdote vai ser colocado sobre o seu irmão Arão. Você lê a palavra de Deus, quem levava os sacrifícios era Arão, não era Moisés. Quem fazia expiação era o Arão. O que parece é que Arão é o que está intermediando entre Deus e o povo, aquele intermediário que vai na presença de Deus fazer sacrifícios. Mas quando você lê a palavra de Deus, nós vamos falar sobre isso, nós não encontramos dessa maneira na palavra de Deus. Nós não encontramos. O Arão fazia sacrifícios, fazia muitos sacrifícios, mas o intercessor para com o povo de Israel era Moisés. Quem intercedia junto ao Pai, junto a Deus, a favor do povo, era Moisés, mesmo sendo Arão o sumo sacerdote. Leia aqui comigo, por favor, Hebreus capítulo 3, versículo 2. O qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. O texto nos leva agora para falar sobre essa comparação, porque o que o autor quer colocar para os hebreus é a supremacia de Cristo sobre Moisés. Ele quer colocar Cristo superior a Moisés em tudo quanto fez em fidelidade, como enviado de Deus e como sumo sacerdote. Como enviado e como intercessor. Como aquele que traz a mensagem do Pai, como aquele que faz o sacrifício. Agora o autor vai esclarecer ainda mais que Cristo é superior, colocando algumas coisas interessantes que eu fiz questão de anotar aqui. Ele deixou claro para os hebreus que o aspecto de Jesus, ou seja, a pessoa de Jesus, prova que ele foi um sumo sacerdote muito mais fiel do que Moisés, o enviado muito mais fiel do que Moisés, por causa da sua morte e entrega total. Moisés não morreu pelo pecado de ninguém. Moisés não se entregou pelo pecado de ninguém. Jesus, ele teve uma fidelidade de um enviado, porque ele cumpriu lealmente a missão que foi comissionada a ele. E essa missão que foi comissionada a ele, a sua morte glorificou o Pai.
Deus é glorificado na morte do Filho quando nós lemos João capítulo 17. O próprio Jesus diz que a sua morte seria para a glória do Pai. Então Cristo é superior a Moisés e o autor está apontando, mostrando isso para os hebreus. Cristo é superior a Moisés porque ele foi fiel àquilo que já estava constituído. Por isso que ele diz no versículo 2, o qual é fiel àquele que o constituiu. Quem constitui o Filho é o próprio Pai. Baseado no quê? Naquilo que já estava pré-determinado. Naquilo que já estava pré-escrito sobre o Filho. O Filho é superior em tudo. Leia comigo aqui, por favor, 1 Pedro capítulo 1, versículo 20. Leia essa constituição de Cristo. Leia esse feito de Cristo pré-ordenado antes da fundação do mundo. Por que ele é superior a Moisés? 1 Pedro capítulo 1. 1 Pedro capítulo 1, nós vamos ler o versículo 20. 1 Pedro capítulo 1, versículo 20. Diz assim. Vamos ler o versículo 19. Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Ou seja, antes da fundação do mundo, já estava constituída a superioridade de Cristo. Antes que todas as coisas existissem. 2 Timóteo capítulo 1, por favor, rapidinho. 2 Timóteo capítulo 1. Nós vamos ler versículo 10. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 10. Diz assim a palavra de Deus, resumindo aqui. E manifestada agora pelo aparecimento do nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante ao Evangelho. Paulo diz que a manifestação de Cristo, ou seja, quando você lê o versículo 9, por exemplo, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Antes que todas as coisas viessem a existir, aqui nós encontramos o fundamento da constituição de Cristo para o seu ofício. Ele é sacerdote, ele é apóstolo, ele é enviado por Deus, sim. Mas isso não é agora, é antes que o mundo existisse. Já estava constituído, assim como a tua e a minha nossa salvação, como eu disse outrora. Tudo já estava planejado por Deus. E Moisés? Quem Moisés era, o autor vai dizer. Moisés também foi fiel? Foi fiel. Moisés foi fiel em toda a casa? Foi fiel, mas ele não é superior. O autor diz que Moisés não foi um homem desleal, um enviado desleal. Moisés trabalhou, se entregou, se empenhou, mas ele não tem igualdade com o Filho de Deus. Porque Moisés não passa de servo. Moisés não é o Filho de Deus, ele é um servo chamado para um fim. Lembre-se que Moisés, diante de toda a casa de Israel, diante de todo o cenário de pecado, de transgressão do povo de Deus, Moisés, ele em momento nenhum decidiu virar as costas para aquele povo, até quando Deus disse que queria matar. Deus disse para Moisés em uma ocasião: vou matar todo mundo, Moisés.
Arão não entrou na frente, nem pegou o cordeiro para sacrificar, para Deus perdoar ninguém. O próprio Moisés entrou e foi interceder, dizendo, não mata não. Mata não, porque o que vão dizer sobre a sua mão? Moisés está lá no Monte Sinai, recebendo as leis, recebendo as instruções de Deus, a manifestação de Deus, por intermédio dos anjos entregando a lei, e Moisés está lá. Daqui a pouco, o barulho lá no arraial, o sumo sacerdote e o povo numa festa. Tem um bezerro de ouro no meio do povo. E Arão com um buril, junto com os demais, esculpiram um bezerro para o povo adorar. Mas o sumo sacerdote também envolvido nessa questão? Arão também misturado nesse meio? Arão tinha que estar longe disso. Arão não era para estar envolvido nessas coisas. Lembre-se, o autor está falando com um povo que era apegado demais a Moisés. Apegado demais à lei. Arão não era para estar separado do povo ali, esperando o sermão descer, mas quando Moisés desce e vê aquela situação, eu disse, eu vou fazer um povo novo, vou fazer um povo novo. Não, senhor, não faz isso. Então separa, bota um bocado para cá, outro para lá, e os que não estiverem contigo vão matar. E matou um monte naquele período, mas preservou a grande parte. Quando o sumo sacerdote, ou quando o Arão e a sua irmã Miriam falaram mal de Moisés, com a leprosa Miriam, quem é que vai lá interceder? É Arão que vai interceder junto a Deus? Não é Arão. É Moisés que vai falar com Deus, ó Senhor, perdoa a minha irmã, tire a lepra do corpo da minha irmã. E Deus ouviu a oração de Moisés e perdoou Miriam. Moisés é um mordomo da casa de Deus fiel. Fiel, intercessor fiel, serviu o povo de Israel. Quando o povo foi espiar a terra, eles voltaram contando, não, a terra tem muitos gigantes, a terra tem muitos espias, a terra... Quando eles chegaram e trouxeram um relato até Moisés, e o povo começou a murmurar, dizendo, era melhor morrer no Egito, quero voltar para o Egito. De novo Deus, Moisés, eu vou matar todo mundo. Moisés entra, é como se Moisés fosse o intercessor daquele povo. É ele que fala com Deus, é ele que ora a Deus, pedindo a Deus a sua graça, porque nós encontramos graça no Antigo Testamento o tempo todo. E Moisés suplicando, não, Senhor, não os mate. Já que o povo hebreu era apegado a Moisés, eles contemplam todo o ato fiel de Moisés, porque isso é fidelidade. É lealdade. Moisés era um homem que se colocava como um dispenseiro fiel, como Paulo diz em Coríntios. É isso que se requer do dispenseiro, do enviado, do pastor, do apóstolo, que ele se ache fiel às ordens de Deus. Então, tudo que Deus mandou Moisés fazer, ele fez. Vai no Egito, eu vou. É para fazer o quê? É para falar com o faraó, eu falo. É para fazer o quê? É para mandar o povo passar sangue na porta, eu faço. É para fazer o quê? É para comer o cordeiro assado com ervas amargas, sentado na mesa e ficar todo mundo dentro da casa? Nós vamos fazer. É para fazer o quê? É para pegar o lenho, lançar o lenho na água, para a água amarga virar doce? Eu vou fazer. Moisés sobe aqui no monte, é para subir, eu subo. Ele foi um mordomo fiel. Fala para o povo de Israel, Moisés, isso. Ele falava. Em tudo quanto Deus o ordenou para fazer, ele foi encontrado fiel. Mas Moisés só era um servo. Não está se referindo a servir na tenda, não. É servir o povo.
ele serviu o povo de Deus. O serviço para com as pessoas, com aquelas vidas, porque aquele povo não era o povo de Moisés. Aquele povo era o povo de Deus. Como a igreja, como vocês, não é a igreja do pastor Washington. Nós somos a igreja de Deus que Jesus resgatou. Então, cabe a cada um de nós fazermos da maneira que Jesus fez. E o que é interessante ainda no texto é que Moisés se entrega nesse serviço. E o autor está comparando. Moisés foi fiel em toda a casa, mas ele nem se compara ao que Cristo fez referente à igreja. Porque Moisés não morreu pelo povo no deserto. Moisés não se entregou no deserto pelo povo, mas o meu filho, mas Jesus morreu pela igreja. Versículo 3 e 4 de Hebreus, capítulo 3. E ele diz: Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que estabeleceu. Pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. Ou seja, Moisés foi um servo da casa, exaltado em decorrência da sua extraordinária fidelidade. Moisés foi um servo fiel, um administrador fiel, encarregado das coisas de Deus, mas somente Cristo, somente o Filho, ele pode ser considerado fundador e herdeiro dessa casa. O autor, no versículo 3 e 4, ele destaca, ele amplia e diz: olha, Moisés, ele deve ser honrado por tudo que ele fez. Porém, toda casa é estabelecida por alguém. Aquele povo que Moisés cuidava pertencia a alguém, Deus estabeleceu aquele povo. A igreja também foi estabelecida por alguém, e a igreja pertence a alguém. Tanto o povo no deserto, porque nós cremos que Deus tem uma aliança com o povo. Nós não cremos em dispensação sobre os judeus ou sobre os hebreus e uma dispensação sobre a igreja. Nós cremos que Deus tem uma aliança com um povo, que Deus salvou um povo seu. E aquele povo que estava saindo do Egito era o povo de Deus. A igreja faz parte desse mesmo povo. E quem constituiu esse povo? O próprio Deus. Quando nós olhamos para a pessoa de Jesus, Jesus é Deus. Ele é arquiteto, a palavra de Deus diz em Provérbios que Jesus estava lá. E ele era o arquiteto da obra. Quando nós lemos para a criação, quando Deus faz o homem, quando Deus cria o homem do pó da terra, você encontra a palavra no plural, façamos o homem. A Trindade estava lá, na criação. Então essa casa que é a igreja, porque o autor vai deixar claro que essa casa somos nós, no versículo seguinte, ela foi constituída por Cristo. E não só constituída por Cristo. Cristo, além de ser aquele que constitui, ele é herdeiro dessa casa. Além de ser o construtor, além de ser o dono, ele é o herdeiro. Ele constrói, ele estabelece, ele tem direitos sobre essa casa. Imagine você construiu a sua casa e quem manda na sua casa sou eu. Você levanta os fundamentos, cava a sapata, bate laje, bota porcelanato, né? Bota banheira de hidromassagem no banheiro, faz uma coisa linda na sua casa, mas quem manda lá sou eu. Quem manda na sua casa é o vizinho. Não, Cristo é que governa todas as coisas. Ele está falando isso para os hebreus. Moisés não tem poder sobre vocês. Moisés não tem domínio sobre vocês.
Moisés não tem governo sobre vocês. Moisés foi um servo. Eu abro aspas para falar. Pastor nenhum tem governo sobre vocês. Pastor nenhum pode dominar vocês, porque todos nós somos casa de Deus. Herança de Deus. Ele estabeleceu todas as coisas para a glória do seu nome. Então, o versículo de número 5, vamos ler aqui. Ele diz: e Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo. Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo. Você pode dizer isso comigo? Servo? Servo, não é senhor. Moisés serve. Moisés é aquele que foi colocado como serviçal, não é escravo, é serviço, para testemunhar das coisas que haviam de ser anunciadas. Moisés está ali simplesmente para anunciar as coisas que viriam a respeito de Cristo também. Moisés falou do Messias. Moisés escreveu sobre Jesus. O autor está falando para os hebreus o seguinte: sabe Moisés, a quem vocês têm tanto apreço? Sabe as leis que Moisés recebeu de Deus, que vocês ainda, e essa foi uma discussão que eu tive com, uma discussão sadia, né? Que eu tive até com o pastor Alex, que o pastor Alex acredita, o pastor Eli também, acreditam que eles ainda faziam alguns sacrifícios, não é isso? Eles ainda praticavam algumas coisas da lei, lá. E o autor está dizendo assim, sabe todas essas coisas? Sabe tudo isso que vocês realizam sobre Moisés? Moisés, que vocês têm tanto apreço, falou dessa pessoa chamada Jesus. Moisés falou desse Salvador de vocês. Moisés inseriu na lei a respeito de alguém que viria morrer no lugar de vocês. Quando nós lemos Jesus falando com os judeus, falando com aqueles que tinham apego a Moisés, eu estou encerrando, Jesus repreende eles dizendo: vocês acham que vocês, longe de mim, têm o direito de permanecer na casa? Só pode ficar na casa quem é filho, co-herdeiro de Cristo. Porque Cristo é o dono. Só tem o direito de permanecer na casa quem crê em Cristo como o único Senhor. O dono da casa é um só. Além de ser dono da casa, construtor da casa, é Ele que dá liberalidade, autenticação para que qualquer pessoa permaneça na casa. Sem Cristo não tem como ficar. Por isso que Jesus vai dizer em João capítulo 8, o servo não fica para sempre em casa, o filho sim. Quem tem legitimidade para ficar na casa é o filho, o servo não. O servo sem Cristo, ele está longe de ser legítimo naquele lugar. Ouça-me, por favor. Não haverá lugar à mesa para alguém que não é filho. Não basta você servir. Existem muitas pessoas que servem sem ser filhos. Trabalham na igreja sem ser filhos. Olha os líderes religiosos. Trabalhavam no templo, faziam sacrifícios, recebiam as contribuições, mas tudo ganancioso. Roubavam o povo, trapaceavam, eram negligentes. E aí Jesus, no capítulo 8 de João, diz assim: se o Filho vos libertar,
verdadeiramente sereis livres. É nesse contexto que ele fala que o servo não pode ficar na casa para sempre, porque o servo não tem direito legítimo, a casa é de Deus. Quem tem direito de ficar na casa? O filho. Quando você lê o Antigo Testamento, os servos não tinham direito de herança da casa. Quem tinha direito da herança da casa era o filho. Se nós somos filhos de Deus, legal, aí nós temos o direito de permanecer na casa. Se nós formos libertos, aí nós temos direito de permanecer na casa. Há espaço para o povo de Deus, se formos filhos. Os hebreus, para que eles permaneçam nesta casa, para que eles permaneçam em Cristo, eles não podem estar apegados a Moisés e a Cristo. Somente Cristo. É o que nós defendemos na nossa igreja. Solos Cristos. Cristo é suficiente. Nós não precisamos absolutamente mais nada. Nenhuma vírgula. E aí, volte lá em Hebreus, por favor. Vamos concluir aqui. Hebreus capítulo 5. Capítulo 3, perdão. Hebreus capítulo 3, versículo 5, diz assim: e Moisés era fiel em toda a casa de Deus. A palavra casa de Deus aqui é o povo, tá? Como servo, para testemunhar das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual a casa somos nós, se guardarmos firmes até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Não haverá lugar na casa se você não for filho de Deus. A casa que o autor fala a respeito do filho, onde o filho reina, somos nós. Aí entra a seguinte pergunta. O contexto do versículo 6 diz o seguinte: se guardarmos firmes até o fim, a ousadia e a exultação da esperança. Aqui tem perseverança dos santos. A perseverança do crente até o final. Tem uma palavra que eu vou falar aqui que vai soar estranha ao seu ouvido. Mas eu queria que você ouvisse ela mesmo assim. Nós somos salvos por perseverar? Ou a perseverança é que revela a nossa salvação? Conseguiu entender o que eu disse? Nós somos salvos por perseverar? Ou é a perseverança que testifica que nós somos salvos? Então não adianta a pessoa dizer que a casa de Deus está na casa de Deus, eu sou casa de Deus, eu estou na casa de Deus. Casa de Deus, espaço, né, que nós costumamos dizer. Cristo reina em mim, Cristo vive em mim, e ela não persevera nos bons costumes. Ela não persevera em Cristo. Ela ainda persevera em outras coisas, menos em Cristo. Ela pode até dizer, ela pode até falar, ela pode até bater no peito e, em outras palavras, né, declarar que Cristo reina no meu coração e Ele é tudo para mim. Se não há perseverança, não há salvação. É a perseverança que vai testificar que nós somos salvos em Jesus. Se uma pessoa não persevera em fazer a vontade de Deus, em fazer o que Deus predeterminou para ela fazer, o conselho, o convite sempre será ser fiel até a morte. Aquele que perseverar até o fim. Mas quem é que persevera até o fim? Quem tem condição de perseverar até o fim?
são aqueles que entendem quem Jesus é e foi salvo nele. Aqueles a quem é morada de Deus. Aqueles que foram escolhidos por Deus, aqueles que na sua mente está fixo o que Jesus realizou. Aqueles que não têm mais apego a nenhum tipo de sacrifício, somente o sacrifício de Cristo. E aqui nós vamos aplicar o texto. Nós, como cristãos dessa geração, temos na nossa mente coisas fixadas, que são desaprovadas pela palavra de Deus. Nós temos uma memória maravilhosa para nos lembrarmos de muitas coisas, para guardarmos muitas coisas. Mas quando o assunto é o reino e a palavra de Deus, a nossa memória, ela é muito, mas muito falha. Nós temos dificuldade de nos lembrar daquilo que Cristo fez, de quem nós somos. Nós temos dificuldade de nos lembrar que existe um lugar reservado para nós. Nós temos dificuldades de nos lembrar que eu tenho que perseverar diante de qualquer situação. Nós temos dificuldade de nos lembrar que não importa mais o que eu faça, o que importa é o que Cristo fez para a minha salvação. Essas dificuldades pesam na balança. E nós conseguimos ver com os olhos claros e nus quem são aqueles que Deus realmente escolheu quando nós, repetindo, passamos a congregar e apacentar o povo. A dificuldade de perseverança na presença de Deus. Dificuldade. E o povo hebreu está sendo convidado a perseverar nele. Os hebreus estão sendo convidados a entender quem Cristo é, o que Cristo fez, a fixarem na mente o que Cristo fez. Os hebreus estão sendo elucidados que Moisés teve a sua parte, que Moisés foi fiel como enviado de Deus, mas Moisés não é superior a Cristo, que Moisés era um servo dessa casa, mas Cristo é o autor da casa, o dono da casa e dono de todos aqueles a quem pertence ao Pai. Se Ele é dono, se Ele é Senhor, se nós pertencemos a Ele, nós temos que viver para a glória do Seu nome. Como? Como que se vive essa vida? Qual é o aspecto, qual é a sua cosmovisão de perseverança? E eu encerro aqui. Você tem tudo a perder. Na verdade, você já perdeu tudo, né? Se você estiver longe de Cristo. Se você não persevera. Se você não persevera, você já perdeu tudo. Tudo. Na verdade, você é um perdido. Se você não é um homem ou uma mulher que persevera. Mas se você perseverar até o fim, você ganhou tudo. Tudo, absolutamente tudo. Não basta receber a palavra com alegria assim, ai, que palavra, que sermão. Pessoal que ouviu lá a parábola do semeador, teve sementes que caiu, sabe, no meio das pedras, à beira do caminho. Jesus explicou que uns recebem ela com alegria, ai, que palavra, com alegria, mas ela não tem raiz, não se mantém. O povo hebreu tem que se manter firme. A preocupação do autor é com a permanência deles na pessoa de Cristo, na supremacia de Cristo, que Cristo cumpriu fielmente tudo que estava constituído. Estou sendo redundante, incansavelmente redundante na minha fala, porque isso tem que ficar fixo na cabeça de vocês. Escute o seu pastor. Vocês vão enfrentar problemas. Vocês terão dias maus. Vocês terão perdas, tristezas, dias sofridos. Haverá dias escuros sobre a casa de vocês, turbulentos. Mas o conselho é: perseverem em Cristo. Fixe na mente de vocês que Ele é superior a tudo.
Ninguém está dizendo para você não chorar, para você não se entristecer. Ninguém está dizendo que você é de ferro, que você não vai sentir. Não é nada disso. O que nós estamos falando é, mesmo triste, atribulado, caído, sofrido, persevera até o fim. Porque vale a pena. Eu estou relendo esse livro. Comecei a reler ontem. Quem nunca leu, leia. O livro chamado Peregrino. Alguém já leu? Quem já leu esse livro? Se você não leu, depois da Bíblia é o livro mais vendido do mundo. Mais lido do mundo depois da Bíblia, tá? Leia esse livro. Eu marquei uma parte aqui que, assim, você lê o livro e você não consegue gravar tudo, né? Você lê, você não consegue manter tudo na cabeça. Eu não consigo. Eu tenho muita dificuldade de gravar. Aí eu voltei a ler ontem como devocional, que eu encerrei agora um livro de Paulo que eu estava lendo. E aí falei, vou reler o Peregrino. E aí eu encontrei aqui na leitura, novamente, a parte que o rapaz, ele encontra o evangelista. Esse homem, ele estava desesperado porque ele dormiu. A história do livro é essa, ele dorme, ele tem um sonho sobre ser lançado no inferno. Ele vai morrer e vai ser lançado no inferno. Ele tem um peso de pecado sobre ele. A condição dele é essa. Ele conta para os filhos, ele conta para a esposa não entende, os filhos não entendem, enfim. Ele está desesperado, querendo encontrar essa salvação. Viver essa salvação. Fugir desse inferno. Eu vou ler só um pedacinho. Aí no encontro dele com o evangelista, que é uma outra parte do livro, ele diz assim: então eu vi um homem aproximar-se dele e apresentar-se. Meu nome é evangelista. Posso perguntar por que está perturbado? Ele estava muito perturbado. Senhor, respondeu ele, entendi, por esse livro que tenho nas mãos, que estou condenado a morrer. E depois disso, ir a julgamento. E não me acho disposto a fazer a primeira coisa e nem capaz da segunda, porque não se dispôs a morrer. Porque não se dispôs a morrer, indagou o evangelista, visto que esta vida está ligada a tanta maldade. Porque temo que esta carga em minhas costas funde-me mais abaixo que a sepultura, e cair no inferno. E se não estou preparado para morrer, não estou pronto para o julgamento, nem para a execução. Só em pensar nessas coisas já me faz chorar. Se esta é a sua condição, disse o evangelista, por que permanece aqui? E ele disse, porque eu não sei para onde ir. O evangelista lhe entregou-lhe então um pergaminho que tinha escrito essas palavras: fuja da ira vindoura. Ao ler tais palavras, o homem olhou sinceramente para o evangelista e o indagou: para onde eu devo ir? E apontando para um vasto campo, o evangelista perguntou: está vendo aquela portinha lá longe, na lateral do campo? Não, respondeu o homem. Então, está vendo aquela luzinha brilhando lá no fundo? Acho que sim, assentiu ele. E disse o evangelista: mantenha os olhos naquela luz e você irá direto para a porta estreita. Aonde, ao bater, ali lhe será dito o que você tem que fazer. As instruções que nós recebemos estão na porta estreita. O que nós temos que fazer está lá naquela portinha que nós temos que bater todos os dias. Quando você se depara com essa porta estreita, quando você se depara com um caminho apertado, sendo um cristão que sabe que sem Cristo, que sem a verdade você vai morrer, e você olha para a palavra, que a palavra de Deus é estreita. O evangelho é estreito. Mas nós que fomos salvos não temos para onde ir. Você está perdido nesse mundo sem Cristo. Você vai morrer pesado de pecado e vai descer. Parece loucura pregar um evangelho nesse ponto e aplicarmos dessa maneira, mas não existe outra mensagem a não ser pregada. A mensagem a ser pregada é esta: estávamos perdidos, longe de Cristo. Cristo nos achou, morreu por nós,
é superior à lei. Na verdade, Cristo é a própria lei. Ele é a própria lei, ele é superior a Moisés, mas ele é a própria lei. Moisés escreveu dele. Não basta mais você olhar para si, abandone o seu eu e olhe para Cristo. Porque ele é o único que pode te salvar. Sem ele não há salvação. Persevera nele. É isso que o autor dos Hebreus está tentando passar. Cristo é superior, morreu na cruz. Moisés escreveu sobre ele. E Cristo é suficiente para vocês. Perseverem nele. É a constituinte estabelecida pelo Pai que fez com que Jesus cumprisse todas as coisas. Ele foi fiel em tudo que fez. Nessa casa ele está sendo fiel. E permanecerá fiel. Moisés foi fiel. Cristo é fiel até o fim. Vamos ficar em pé.